Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo novamente. Na aula de hoje, vamos continuar a estudar as raízes de uma equação do segundo grau. O assunto de hoje é como verificar se o número é raiz ou solução de uma equação do segundo grau. Ser raiz ou ser solução tem o mesmo significado aqui na matemática, tá bom? Quando se fala da solução de uma equação, é o mesmo que falar das raízes de uma equação. Primeiro exemplo, vamos verificar se o número 1 é a raiz dessa equação. Você teria dois caminhos para verificar. Um dos caminhos seria resolver essa equação achando delta e usando a fórmula resolutiva. No final, você ia encontrar o x1 e o x2. Se um desses, x1 ou x2, der 1, significa que o 1 é raiz. Agora, se não aparecer o 1 no resultado, o 1 não seria raiz. Essa seria uma forma, tá bom? Outra maneira é a seguinte, presta atenção. Eu vou voltar naquela atividade do vídeo de ontem, que nós pegamos essa equação, x² menos x menos 20 igual a zero, e achamos a soma em produto, tá certo? O que aconteceu? As raízes não foram 5 e menos 4? Se eu quiser saber se eu quiser verificar se essa resposta está certa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a equação que foi dada, que é x² menos x menos 20 igual a zero, que é essa equação aqui, olha. E eu teria que verificar cada um desses números. Para verificar se o 5 é a raiz dessa equação, eu teria que fazer assim, ó, para x igual a 5. Não foram 5 e 4 que eu encontrei? Então, eu vou verificar o 5 primeiro. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 5 e substituir no lugar do x. 5 ao quadrado, menos 5, menos 20, tem que dar igual a zero. Ele está dizendo que essa operação aqui tem que dar igual a zero. Olha só, vamos verificar então. 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 5 menos 20 igual a zero. Olha. 25 menos 5 dá 20. 20 menos 20 dá zero. Eu cheguei em zero igual a zero, de verdadeiro, tá vendo? Olha. Então, eu verifiquei que o 5 é a raiz dessa equação. Por quê? Porque se eu trocar o x por 5, o resultado vai dar igual a zero, como foi dito na equação. Na equação, né? Essa expressão toda igual a zero? Então, tá ok. Agora, eu vou verificar para x igual a menos 4. Vou pegar a equação x² menos x menos 20 igual a zero e fazer para x igual a menos 4. Então, nós vamos ter, no lugar do x, menos 4 ao quadrado, agora eu vou colocar parênteses porque tem um negativo, né? Menos da equação, menos 4, menos 20 igual a zero. Olha o que vai acontecer. Menos 4 ao quadrado dá mais 16. Menos com menos irá mais 4. Menos 20 igual a zero. Mais 16 com mais 4 dá mais 20. Mais 20 menos 20 dá zero, igual a zero verdadeiro. Então, é desta forma que eu consigo verificar, tirar a prova, se realmente o número que eu encontrei vai ser raiz desta equação. Se eu substituir o x pelo número e der zero igual a zero, o número vai ser a raiz da equação, tá certo? Então, voltando agora na nossa atividade, olha. Se eu quero verificar se o 1 é a raiz dessa equação, eu posso verificar somente substituindo o x por 1 aqui. É muito mais fácil do que resolver a equação toda, tá vendo? Olha? Então, para eu saber se 1 é a raiz dessa equação, eu substituo o x por 1. Vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado mais 1 menos 2 igual a zero. Aliás, nem precisa desse igual aqui não. Nem vou colocar igual aqui não, que já tem igual aqui, ó. Olha o que eu vou fazer então agora. Resolvendo. 1 ao quadrado dá 1, mais 1, menos 2 igual a zero. 1 mais 1 dá 2, 2 menos 2 igual a zero. Eu cheguei em zero igual a zero verdadeiro. Se eu cheguei em zero igual a zero, quer dizer então que o 1 é a raiz dessa equação. Ou seja, se eu resolver essa equação aqui e achar um delta e tudo, no final, uma das raízes seria 1, tá bom? Então tá pronto o exercício. Quando se pede para verificar, você não precisa resolver a equação toda. Basta substituir o x pelo número, tá ok? Exercício 2. Vamos verificar entre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais são raízes dessa equação aqui. Então, eu vou ter que testar cada um desses números nessa equação. Vou fazer, então, primeiro para x igual a menos 2. Vou pegar a equação x² menos 2x menos 8 igual a zero e trocar o x por menos 2. Como é negativo, põe parênteses. Menos 2 ao quadrado,
Aqui é vezes, né? Olha, menos 2 vezes menos 2, menos 8 igual a zero. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Multiplicando aqui, olha, menos vezes menos dá mais 4, menos 8 igual a zero. Mais 4 com mais 4 dá mais 8, mais 8 menos 8 deu zero. Então, deu zero igual a zero verdadeiro. Então, o menos 2 é uma raiz. Agora, vamos testar o zero agora. Para x igual a zero. Vou trocar, então, vou pegar x ao quadrado, a equação vou escrever aqui novamente, e trocar o x por zero agora. Vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 8 igual a zero. 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0, no caso aqui vai estar subtraindo 0, menos 8. Aqui vai dar 0, né? 0 menos 8 dá menos 8. Eu cheguei em menos 8 igual a 0. Então, essa igualdade é falsa. Significa que o zero não é raiz dessa equação. Agora, eu vou testar para x igual a 1. Para x igual a 1. A minha equação é a mesma, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 8 igual a 0. 1 ao quadrado é 1. Multiplicando aqui, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 8 igual a 0. 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 com menos 8 dá menos 9. Eu cheguei em menos 9 igual a 0 é falsa. Então, o 1 não é a raiz dessa equação. Por último, agora eu vou testar o 4. Vou fazer para x igual a 4. A minha equação é x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 8 igual a 0. 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 8 igual a 0. 16 menos 8 dá 8, 8 menos 8 deu 0, cheguei em 0 igual a 0, verdadeiro. Encontrei então as raízes. As raízes vão ser o menos 2 e o 4. Então, resposta, menos 2 e 4. Se eu tivesse que testar mais números nessa equação, eu poderia encontrar mais alguma igualdade verdadeira? Não. Por quê? Porque uma equação do segundo grau, ela tem no máximo 2 raízes. Ela não tem mais do que 2 raízes. Tá bom? Se eu encontrei essas duas aqui, olha, se eu pudesse testar aqui 500 números mais para frente, nenhum deles daria verdadeiro, porque já foram encontradas 2 raízes, que é o máximo a quantidade que pode ter uma equação de segundo grau, tá ok? Agora tentem fazer as atividades, se for necessário reveja o vídeo, qualquer dúvida pode entrar em contato, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.